Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada tarde a todos. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa Bíblia aqui que eu tô com ela é a Bíblia de Jerusalém, tá? Aqui fala tatuagem com toda clareza mesmo. Tem outras Bíblias aí que não falam não, mas aqui fala. E aqui fala nas incisões. Nada mais é do que o povo vem mais usando hoje é o piercing, né? E se percebermos aí, basta olharmos porque desde o início o demônio ele usa o animal, ele usa a mulher e usa o alimento para perder o mundo, né? Para levar as almas para o inferno. Desde o início, Satanás faz isso. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, né? Onde ele tentou Eva. Ele entrou na serpente e tentou Eva através do alimento. Então, desde o início, Satanás ele usa o animal, ele usa a mulher e usa o alimento para perder o mundo, para perder as almas, para conduzir as almas para o inferno. Então, toda desobediência a Deus é pecado mortal. Eva apenas desobedeceu a Deus, parece assim, então, algo assim simples, né? Só porque ela comeu do fruto proibido. Então, toda desobediência a Deus é pecado mortal. Por uma simples, digamos assim, não é simples, desobediência que Eva fez a Deus, olha como é que o mundo está hoje. O comunismo entrou, a apostasia entrou na igreja, entrou no meio de nós, hoje o povo não está sabendo mais nem o que é pecado. E Santo Agostinho fala com toda clareza, todo aquele que não reza, vira bicho. E é o que mais vem acontecendo hoje, nos dias de hoje. O demônio vem transformando as pessoas em bicho mesmo, elas estão agindo como bichos, né, por falta de oração, falta de comunhão com Deus, né? E dessa forma aí, quando o diabo transforma a pessoa em bicho, ela age por instinto igual ao animal, né? Podemos aí as cadelas aí, né? As menininhas, como é que tá aí? Tá igual cadelas no cio, os homens atrás também, e assim por diante. Mas isso aí eu vou entrar mais na frente sobre isso. Então veja só, há tempos atrás, até hoje ainda usa isso, né? Colocava-se piercing na narina dos bois. Para que colocava piercing na narina dos bois? Para conduzir o boi, o proprietário conduzia o boi do jeito que ele queria, porque colocava o piercing na narina do boi, colocando, né, tira toda a força do boi. O boi não tem mais força. E daquela forma ali, o proprietário conduzia o boi e conduz até hoje do jeito que ele quiser. Tira toda a força. Pode ser o boi mais feroz que tiver, mais selvagem que tiver, colocando o piercing na sua narina, acabou a força do animal. Tanto que esses cachorros adestrados aí, eles só pulam na venta do animal, na venta do boi, para derrubar o boi. O boi quando sai em rivoada ali, né, estouro, joga o cachorro em cima dele, o cachorro pega na venta do boi e conduz o boi aonde ele quer. E o diabo é muito astuto. O diabo é muito invejoso. Tudo que Deus faz, Satanás copia e copia para perder o povo. A inveja dele é muito grande, para levar as almas para o inferno. Pode passar a prestar atenção nisso aí. Toda a obra de Deus, Satanás copia para perder as almas. É a serpente, a mais astuta que existe. A inveja dele é grande mesmo. Em tudo ele se coloca maior do que Deus, esse excomungado carniceiro. E não é nada perante a Deus. Ele só é alguma coisa com aqueles que lhe prestam culto. Aqueles que lhe prestam culto, sim. Aí ele dirige do jeito que ele quer. Porque quando o Satanás pega uma pessoa que está prestando culto para ele, né, participando das obras dele, a primeira coisa que o diabo faz é tirar a sua visão física. A sua visão espiritual. A pessoa tem a visão física, mas a visão espiritual não tem mais. Já não enxerga mais o que é pecado. Não enxerga. E sendo assim, o diabo coloca essa pessoa em estado subconsciente, algumas vezes, né, que são aqueles que são pedra de tropeço na vida de outras pessoas, e na maioria dentro da própria igreja, das comunidades.
E coloca também inconsciente. Esses inconscientes são os mais perdidos no mundão aí, né? É os mortos-vivos, o zumbi da vida. Né? São esses que se colocam aí os mais inteligentes, os mais sábios, e na verdade são pessoas sim inteligentes, que o diabo usa as mais inteligentes para perder o mundo, com toda certeza. Aqueles que não têm comunhão com Deus, ele faz isso. E assim, colocando essas pessoas inconscientes, ele conduz ela do jeito que quer. A pessoa inconsciente, ela peca, 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 e não sabe mais o que é pecado. Né? Comete pecados gravíssimos, pecados mortais, e não percebe. O comunismo está tão grande, mas tão grande hoje, que se tornou normal, e não é normal, é anormal. O povo está tratando como se fosse normal, e não é. É anormal, se tornou comum. Então, coloca-se o piercing no nariz para tirar a força do animal. E o diabo coloca o piercing no nariz da pessoa para quê? Para tirar toda a força espiritual daquela pessoa. O piercing nada mais é do que a aliança de Satanás com as pessoas. É aliança, é pacto. Então ele coloca o piercing no nariz da pessoa para tirar a força daquela pessoa, a força espiritual. Porque Deus, em Gênesis, fala com toda clareza lá, em Gênesis 2:7, Deus soprou na narina do homem, ele deu vida. O diabo coloca o piercing na narina das pessoas para tirar a vida. Olha o tamanho da astúcia de Satanás. Olha para vocês prestarem bastante atenção como é que Satanás é astuto. Por que ele é o astuto, o mais astuto de todos os animais? Que ele é um bicho mesmo. É um bicho escarniceiro, fedorento. Bicho, mutação mesmo. Então Deus soprou na narina do homem, ele deu vida. Satanás coloca o piercing para tirar a vida. Isso não é brinquedo, não. Isso é muito grave. E sendo assim, ele conduz a pessoa igualzinho e torna ela igual bicho mesmo. Veja como é que o povo tá aí hoje, meus irmãos. Nos relacionamentos sexuais aí, vamos colocar assim, né? Olha as orgias, né, que acontece igual bicho mesmo, o ato sexual. O homem tá vivendo igual animal, na orgia mesmo, igual boi, igual cavalo, igual macaco. Tá igualzinho mesmo. E o instinto do boi qual que é? Boi da coice, né? Não é verdade? Animal rústico, coiceiro, sem educação. E como é que o animal, ele cruza, o boi cruza com a vaca? Olha as vacas da vida aí, como é que tá. Olha os bois, olha os touros, né? Misericórdia. O diabo coloca o piercing na língua da pessoa para quê? Para quê? Para que a pessoa só fale asneira. Para que a pessoa não fale de Deus. Para que a pessoa cometa pecados gravíssimos através da língua. Que da boca dela só saia palavras fúnebres. Palavras que conduzem à morte. Pessoas que não têm comunhão com Deus, o diabo faz isso. E da boca dela só sai palavra mortal. São palavras fúnebres. E ele coloca o piercing na língua da pessoa. E agora está colocando até na gengiva. Na gengiva, né? As pessoas vivem se mordendo uns aos outros aí. Vivem se agredindo. Por quê? O diabo, a astúcia dele. Em vez de sair palavras santas da boca das pessoas, ele colocou o piercing para sair só palavras diabólicas. Vai conduzindo essa pessoa mais e mais e mais pecado e sendo pedra de tropeço na vida de outros, amaldiçoando outros também. Satanás coloca o piercing na sobrancelha da pessoa. Para quê? Para lhe tirar toda a visão espiritual santa. A visão dessa pessoa, ela é controlada pelo demônio. Quando ele coloca o piercing no olho dela, ela não enxerga mais pecado. O diabo conduz ela para cometer vários e vários pecados através da visão e ela não percebe mais. Tira toda a sua visão espiritual e coloca a visão satânica. Os olhos dessa pessoa estão voltados só para o pecado. Não enxerga mais a santidade, não enxerga mais a obra de Deus. Assim o diabo faz. Coloca no ouvido, para que a pessoa não ouça mais a voz de Deus, só ouça a voz de Satanás, só ouça a voz do mundo, só as seduções do mundo. Assim o diabo coloca o piercing também no ouvido das pessoas. E onde mais ele coloca? No umbigo? Por que Satanás coloca no umbigo o piercing na pessoa?
Por quê? É pelo cordão umbilical que nós somos alimentados. Tudo que a mãe passa, tudo que a mãe recebe durante a gravidez, o filho também recebe. É pelo cordão umbilical que nós temos a vida, é que nós somos gerados no ventre de nossa mãe. Satanás coloca o piercing no umbigo da mulher, do homem também, tem alguns que colocam. Para quê? Para tirar a vida. Aí veste aquelas blusinhas chamando a atenção. O homem deseja aquilo, a mulher deseja aquilo, está tirando a vida. E mais do que isso, mulheres, prestem bastante atenção nisso. Uma das grandes causas da esterilidade, de aborto, é o piercing, não tenha dúvida disso. É o piercing no umbigo. Isso não é brinquedo, não. Coloca-se nos lábios também. Coloca nos lábios. Por quê? Aí pensa que piercing é só também essas aliancinhas aí. Não. Esses alargadores da orelha também é piercing. É piercing, sim. E tem outros lugares que as pessoas colocam ainda nas partes íntimas. Eu tenho certeza disso. Para tirar a vida, para não gerar vida, para matar a vida, para levar para o inferno. São pecados mortais. Pecados gravíssimos. Orgias. Gálatas 5, 19 e 21. Quem pratica essas obras não herdará o reino de Deus. É claro, se não converter e se não se arrepender, né? Porque todo pecado, ele tem perdão. Só não tem perdão o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Mas quem já colocou piercing, tatuagem eu não vou falar hoje, que é mais extensa. Quem já colocou, pode ir diante de um sacerdote, peça a Deus, é claro, o dom do arrependimento, do perdão, da confissão, vá diante de um sacerdote, né? Confesse a Deus diante do sacerdote, ele lhe dará a absolvição e você pede para o sacerdote dar a bênção em cima dessas tatuagens ou do piercing, e com toda certeza esse pacto foi desfeito, foi quebrado, foi anulado. Mas quando se coloca piercing, é pacto com Satanás, é aliança com Satanás. E Satanás conduz do jeito que quer. Do jeito que quer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Quem presta culto a Satanás, quem presta culto, ele coloca a pessoa cega, subconsciente e inconsciente. A própria medicina mesmo atesta que existe o subconsciente e o inconsciente. Deus é consciência, né? Deus é ciência. Por isso, Deus nos fez consciente. E Satanás, como ele se coloca sempre maior do que Deus, esse carniceiro e não é nada, ele instituiu o inconsciente e o subconsciente. É ele que comanda. É Satanás, pela sua sedução. Isso não é brincadeira, não. E isso vem crescendo, a tatuagem vem crescendo de uma forma, e o piercing também de uma forma assim assustadora. E ele está fazendo as pessoas agir igualzinho bicho mesmo, por instinto, que o animal, ele não pensa, ele não tem raciocínio. Até que o diabo já está entrando nos animais aí também. Vocês podem ver eles aí, não assusta com isso, não. Vocês podem ver aí. Há pouco agora passou um cavalo colocando a cabeça em cima do caixão do seu dono ali que morreu. Aquilo lá não é o animal, não. Animal não tem sentimento, não. Aquilo é o diabo que já estava nele. As pessoas idolatram o animal. É o que mais acontece hoje. Cachorro. Misericórdia, gente. Misericórdia. Olha, eu vou falar sério. Eu tive a experiência, não vou falar o nome, de uma pobre alma. A mulher dele adoeceu. A mulher dele adoeceu, foi pro postinho de saúde na firma lá, ou na fila, perdão, na fila do postinho de saúde, e o cachorro dele também adoeceu na mesma época. O cachorro dele foi para a clínica particular, consulta particular, ficou internado, e a sua mulher no postinho de saúde. Saiu de lá, pegou os pedidos do exame e foi para o SUS marcar exame. E o seu cachorro na clínica internada particular. Olha o que o diabo fez. E você pensa que a mulher percebeu isso, que o marido percebeu isso, que o cachorro é mais importante ali na casa do que ela? Não percebeu, não. Eu percebi. Né? E eu presto muita atenção nas coisas. Eu não estou falando que não tem que cuidar do animal, não. Tem que cuidar, sim. Mas é o animal no seu lugar e você no seu lugar.
E não tenha dúvida, quem idolatra animal, o diabo faz ele viver igualzinho o instinto daquele animal. E hoje é o que mais vem fazendo. O diabo está tirando a roupa do homem, o diabo está tirando a roupa da mulher e está vestindo o animal. Está fazendo o homem virar um animal e o animal se transformando no homem. Eu não vou entrar nesses questionamentos, mas eu vou postar também sobre o instinto de alguns animais e vocês vão perceber dentro da realidade, dentro da igreja, dentro da própria nossa família mesmo, que as pessoas estão agindo igual animal. Uma das maiores causas da desgraça é o apelido. É o gatinho, meu cachorrinho, minha cachorrinha, é coruja, e assim por diante. Porque Isaías 43:1 fala com toda clareza, Deus, ele só nos chama pelo nosso nome, ele só nos conhece pelo nosso nome. Em 1 João, capítulo 2, versículo 12, Deus fala com toda clareza também, filhinhos, é pelo vosso nome que os seus pecados lhes serão perdoados, né? Glória Apolo também fala sobre isso. Glória Apolo também fala sobre isso. Aquele livro que diz também assim, eu não me lembro o nome do autor não, que diz assim, quanto pior a pessoa que você convive, melhor para você, fala também do apelido. Quando se coloca apelido numa pessoa, já tirou aquela pessoa da presença de Deus e você também já saiu da presença de Deus, porque a mesma medida que medirdes, vós serás medidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 2. E não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. O apelido é uma das grandes desgraças do mundo hoje. Seja qual for o apelido, seja qual for, surucucu, cascavel, vovó coruja, né? Seu viado, sua anta, seu jumento, seu burro, sua tartaruga, e assim vai por diante. O diabo vai transformando aquela pessoa igualzinho a um desses animais. Não tenha dúvida disso não. Desde o início, e hoje ele está mais astuto. Mas aqui eu estou falando do piercing. Em breve eu vou colocar aí sobre animais, só que isso aí é muito extenso, eu tenho que colocar, pegar por etapa de qual o animal. Por exemplo, postar sobre o gatinho, né? A incredulidade é tão grande, gente. Como é que um pai e uma mãe chamam seu filho de gatinho? Um gato ser mais bonito do que seu filho? Misericórdia, você comparar seu filho como um gato. A sua filha, o seu namorado, o seu esposo, a sua namorada. Um gato, aquele animal é asqueroso. Um bicho preguiçoso, lerdo, né? Misericórdia, gente. Troca o dia pela noite. Ih, já tô falando aqui. Né? Então, isso não é brincadeira, não. O demônio é astuto e o comunismo, a apostasia tá tão grande, tá dentro da nossa igreja e tá aí. É normal, não é? É anormal, se tornou comum e cada dia tá ficando pior, porque falta de oração. O que Nossa Senhora pede nas aparições dela? O que ela pede? Rosário meditado todos os dias, ela fala com toda clareza, quem não fizer isso não vai existir. Não vai aguentar mesmo o final dos tempos que está agora. Rosário meditado todos os dias, a palavra, ela fala com toda clareza, a palavra do meu filho Jesus, a Bíblia, todo dia. Jejum, ela não está pedindo mais só na quarta e na sexta, não. Segunda, quarta e sexta, a pão e água. Confissão, ela está pedindo confissão semanal, quando no máximo 30 dias. E assim, se não for por desculpa, se for por uma causa justa, no caso de doença, né? Porque tem cidades aí que falta sacerdotes também, né? O sacerdote vai lá a cada 15 dias, ou lá no Amazonas, ou algo assim, nesse sentido, aí a misericórdia de Deus alcança, aí é diferente, aí não é desculpa. Não é você falar que eu levanto de madrugada e só chega à noite do meu trabalho. Bom, o seu trabalho perece, ele é perecível, vai acabar. Você não vai levar seu trabalho para o céu, não. Pelo contrário, cuidar do seu trabalho pode te levar para o inferno. Deus fala com toda clareza, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado como acréscimo. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 25. Não faça o acréscimo seu Deus e não faça Deus o seu acréscimo. Não inverte as coisas, que isso é pecado mortal. Não inverte. Levanta de madrugada, começa a rezar então, e vai para o trabalho, vai rezando, dá tempo sim, não vem arrumar desculpa. Ah, não tem tempo para confessar? Sim, aqui em Goiânia tem vários lugares, se quiser confessar, pode se confessar todos os dias no Santuário da Sagrada Família. Todo dia. Expansão Sul com o Padre Luiz, não é todo dia não, mas quase todos os dias. Né? Várias paróquias, Novo Horizonte também, com o Padre Elinivaldo.
Não vem com desculpa falar que não tem padre, não, que isso é mentira. É Satanás que já está te seduzindo. Ah, eu não tenho pecado para me confessar toda semana. Uai, então você já é Deus. Porque em Provérbios 24:16 fala com toda clareza que o santo, ele peca 7 vezes ao dia. O santo, pecados leves, pecado venial. E você que não é santo, então? Se você não enxerga pecado para você confessar toda semana, misericórdia. Misericórdia. É provável que você esteja comungando a sua própria morte. É provável. Porque em 1 Coríntios 11, 27 ao 29, fala com toda clareza. Aquele que comunga, indigno e sem discernir, comunga a sua própria condenação. Se você não enxerga pecado para se confessar toda semana, pede sem cessar a Deus todo dia o dom do arrependimento, o dom do perdão e da confissão, você vai ver que você tem pecado. Desde lá de a sua juventude, a partir ali de seus 12 anos, até o dia de hoje, que você tem muita coisa para confessar. Um pecado esquecido, ele sim, ele é perdoado durante a Santa Missa. O negligenciado não, aí é diferente. É diferente. Se Deus te lembrou de um pecado, vai lá e confessa. Ah, mas eu confessei tal dia. Deus não te lembrou, não está te incomodando? Vai lá e confessa. Vai lá e confessa. Se você não enxerga, meu irmão, misericórdia. Misericórdia não é fácil, não. Não é brinquedo. O mundo está sendo conduzido para o inferno com uma facilidade tão grande, mas tão grande, igualzinho o boi no matadouro. É igualzinho. É por isso que a palavra de Deus fala, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E essa é a mais pura realidade, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que corta até dividir a alma do espírito. E essa é a mais pura realidade. O comunismo está tão grande, mas tão grande dentro da nossa igreja. A apostasia, sangue de Jesus tem poder. Vamos vigiar, meus irmãos, não é brinquedo, não. Não é fácil. Afasta da televisão. Nossa Senhora está falando com toda clareza agora, nas aparições dela, a prostituta do Apocalipse, a idolatria do Apocalipse 19 é a televisão. A maior desgraça do mundo é a televisão. Ela está falando com toda clareza. E a novela é o que mais leva as pessoas para o inferno. A novela e os desenhos também. Em especial da Walt Disney. Todos os desenhos da Walt Disney é consagrado a Satanás. A nova era satânica. Toda. A Walt Disney é consagrada à era satânica. A televisão está pegando os filhos desde pequenininho já para se perder. Olha quando a criança assiste a Frozen para você ver como é que eles ficam. Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Estivemos e estaremos sempre unidos em um Deus todo-poderoso e misericordioso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.